Cá estou para mais um Turismo em Destaque, hoje com a COP29 como pano de fundo, analisando a relevância dada às atividades turísticas e também à assinatura da Declaração de Baku sobre o reforço da ação climática no turismo. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A realização de mais uma COP, onde o turismo pela primeira vez teve um grande destaque. E a assinatura da Declaração de Baku sobre o reforço da ação climática no turismo, naturalmente foram temas que geraram a curiosidade da comunidade turística e, por isso, naturalmente, foram dirigidas muitas mensagens e muitas perguntas acerca deste tema, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, as quais, naturalmente, agradeço. Aliás, e como sempre gosto de fazer, permito-me sublinhar que foi justamente este o propósito de criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, que a sua participação, como sempre, é muito bem-vinda. Antes de ver quais as razões que tiveram por trás do destaque que pela primeira vez o turismo teve numa COP dedicada às alterações climáticas, é, quanto a mim, muito importante dar aqui algumas notas de enquadramento justamente sobre, especificamente, esta COP29. E a primeira dessas notas é para referir à ausência, ou se quisermos até melhor expressando, a demissão dos principais líderes mundiais desta conferência, justamente porque isso ilustra bem o estado de alma do mundo relativamente às alterações climáticas motivadas pela emissão de gases que provocam efeitos de estufa devido à ação humana. Ou seja, claramente esta ausência passou a mensagem que esta não é, ou que esta não deve ser, uma prioridade para a humanidade, para a salvaguarda das demais espécies e até do próprio planeta. E não foi, seguramente, por falta de tempo, pois todos esses mesmos líderes estiveram em simultâneo presentes na reunião do G20, que teve lugar, como se sabe, no Rio de Janeiro. A segunda nota, ou em segundo lugar, para referir que, para além desta falta de comparência, é de sublinhar o desinteresse pelos trabalhos, aliás, bem visível nas dificuldades que houve para a elaboração de uma declaração final, isto para já nem sequer falar nas questões ligadas ao financiamento, da descarbonização e o necessário apoio aos países mais pobres e mais vulneráveis que, paradoxalmente, também são os mais cumpridores. A terceira nota para destacar o total desrespeito pelo Acordo de Paris, que, como se sabe, foi assinado na COP21 em 2015, cujo grande compromisso era evitar um aumento da subida da temperatura média do planeta até 2030 em mais de 1,5 graus. Ora, de acordo com os dados que foram apresentados do ponto de vista científico em Baku, no Azerbaijão, neste momento corremos sérios riscos de chegarmos ao final desta década com o dobro desta meta, isto é, com mais 3 graus. E por fim, em quarto lugar, embora este não seja algo que tenha a ver diretamente ou propriamente com esta COP29, deve mencionar-se que o espectro da futura presidência dos Estados Unidos da América claramente acabou por condicionar os trabalhos, pois são públicas as dúvidas sobre o reconhecimento da existência de alterações climáticas por influência humana que o futuro presidente Trump tem, para além de todos nos recordarmos que no seu anterior mandato presidencial retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Apesar da primeira economia e de ser também o primeiro poluidor mundial ter regressado ao Acordo de Paris pela mão do presidente Biden, a expectativa é que volte a existir um refluxo e esta COP limitou-se a antecipar mais do que provável possibilidade. Eu fiz este enquadramento não para baixar nem para diminuir a esperança, mas para melhor sublinhar e até valorizar a importância do turismo ter pela primeira vez sido destaque numa COP, numa Conference of the Parties. Se é verdade que na COP26, que teve lugar na Escócia, foi levada a cabo uma iniciativa sobre a ação climática no turismo, que ficou conhecida como Declaração de Glasgow, o facto é que esse foi apenas um compromisso voluntário e, não menos verdade, é que só nesta COP, que terminou neste passado fim de semana, é que o turismo teve direito, por assim dizer, a um dia no qual a atividade foi justamente a estrela e a razão de ser dos debates.
Debates, ou como lhes foram chamados, mesas redondas de alto nível em torno da atividade económica do turismo, que versaram sobre 5 grandes áreas: a medição, a descarbonização, a adaptação, regeneração, o financiamento e a inovação, pois qualquer delas é importante ser vista e considerada a nível global, mas também a nível nacional, mas igualmente é também preciso que todos no turismo contribuam para disponibilizar melhor informação que permita uma maior responsabilização no que respeita à pegada de carbono dos diferentes produtos e serviços turísticos, mas também a uma melhor informação ao consumidor para que ele possa tomar decisões mais sustentáveis. Sendo a maior atividade económica do mundo e tendo por matéria-prima as pessoas, não existindo, caso não haja possibilidade de deslocação, o turismo é simultaneamente causador de degradação dos ecossistemas e, consequentemente, de contribuir negativamente para as alterações climáticas, maiormente para o aquecimento global, e também vítima dos efeitos, das consequências dessas mesmas alterações, pois está cada vez mais dependente, porque sofre os impactos do aumento dos fenómenos naturais adversos que, como se sabe, condicionam o desenvolvimento normal e saudável dos fluxos turísticos. Para além deste duplo papel de agressor e de vítima, o turismo também tem consciência que, se nada fizer, se não pugnar por fazer parte da discussão e, sobretudo, das soluções, está a curto e médio prazo a condenar-se, a condenar a sua sobrevivência, pois contribuirá para tornar o planeta um local menos aprazível para conhecer, para visitar e também para explorar. E desmotivando os consumidores por nada ou pouco ter para lhes oferecer, acabará por sussurrar. Isto quer dizer, como aqui tantas e tantas vezes tenho afirmado, que o turismo tem que assumir-se como ou pelo menos como um dos grandes paladinos da sustentabilidade, sobretudo ecológica e ambiental, para sobreviver, mas também para garantir que as futuras gerações terão o que fruir, terão para onde e por que viajar. Em conclusão, em boa hora, a ONU Turismo, que é, como se sabe, o novo nome da antiga Organização Mundial do Turismo, conseguiu que esta COP29 dedicasse um dia inteiro ao turismo. Por isso, eu tenho para mim que, nas mãos de todos quantos estão ligados à atividade turística, fica depositada a responsabilidade do dia 20 de novembro poder vir a tornar-se uma data histórica para o turismo mundial, pois nela pode ter sido dado o primeiro passo para o turismo se assumir e agir como um exemplo e como uma atividade económica que capaz de se reinventar e dar um contributo decisivo para estancar a velocidade furiosa a que as alterações climáticas estão a ocorrer. No que diz respeito a sabermos como é que a Declaração de Baku sobre o reforço da ação climática no turismo pode, de algum modo, ajudar a diminuir o excesso de carga turística, eu devo começar por dizer que se trata, de facto, de uma pergunta extremamente pertinente, mais a mais se considerarmos que esta Declaração de Baku é uma espécie de atestado de responsabilidade, ou se quisermos, de atestado de maioridade da Declaração de Glasgow, assinada durante a COP26, que, como vimos, no que respeita àquilo que foi a resposta à questão anterior, tinha apenas um caráter voluntário. Doravante, o turismo, tanto à escala global como muito, principalmente e sobretudo no plano das diferentes nações signatárias, fica com o dever de participar e contribuir ativamente para a atualização das contribuições nacionalmente determinadas no que respeita ao Acordo de Paris e, igualmente, obrigado a melhorar a integração das matérias correlacionadas com a ação climática nas políticas de turismo. Aqui chegados, é então legítimo que nos interroguemos sobre como é que tudo isto pode, de alguma forma, atenuar ou diminuir o excesso de carga turística, que é o mesmo que dizer contribuir para a diminuição da emissão de gases que provocam o efeito de estufa, que é sinónimo de reduzir a pegada de carbono das viagens. E quanto a mim, esta Declaração de Baku deve fazer o turismo e deve fazer todos quantos estão ligados à atividade terem em consideração, ou seja, refletirem e agirem, sobretudo, em 3 grandes aspectos. O primeiro, porque presentemente o turismo é responsável por 1/10 ou quase 1/10, mais para ser mais preciso, 8,8% dos gases que produzem efeito de estufa que todos os dias são libertados para a atmosfera, provocando, ou se quisermos, sendo responsáveis pelas alterações climáticas. Muitas destas emissões resultam de recurso aos combustíveis fósseis, tanto para os meios de transporte, como também para a produção de energia.
Daí que o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, tenha transmitido aos líderes mundiais do G20 que o fim desta era de fonte energética tem que ser inevitável se quisermos ter um planeta em condições de legarmos às gerações vindouras. Ora, como todos os estudos indicam que cada vez iremos ter mais gente a viajar, a diminuição da carga turística neste plano tem que ser feita à custa da inovação e da aposta em combustíveis e uso de energias mais limpas. O segundo aspecto, e vem nesta linha de raciocínio, isto é, aos 1.500 milhões de turistas que se prevêem que existam no final deste ano de 2024, que serão 2.000 milhões em 2030 e 2.400 milhões em 2040, tal quer dizer que, se nada for feito, a turistificação de que tantos já se queixam e a dilapidação dos ativos turísticos, que é cada vez mais notória, atingirá proporções inaceitáveis e porá em causa a sua disponibilidade para fruição em termos futuros. Portanto, ou são tomadas medidas no imediato para gerir com maior critério os recursos naturais, histórico-culturais que estão à disposição e que são os verdadeiros fatores de atração turística e de motivação dos próprios turistas em viajar, ou os mesmos ficarão prejudicados, em alguns casos mesmo deixarão de existir e, com isso, a motivação desaparecerá, para além que lá está, do nosso património comum ficar, obviamente, dilapidado. E um terceiro e último aspecto, também ele vital, porque o turismo deve ganhar consciência que os destinos turísticos, tal como os conhecemos, estão a sofrer profundas mudanças de vida às alterações climáticas que, se não forem atenuadas ou diminuídas, irão provocar não só cada vez mais catástrofes naturais, que, entre outras consequências, todas elas dramáticas, inviabilizarão a possibilidade da existência de atividades turísticas, como também transformarão os próprios destinos, motivando autênticos cataclismos económicos, seja pela subida ou pelo aquecimento dos oceanos, seja pela desertificação, seja pelos grandes incêndios, por novas doenças ou até pela simples e óbvia falência de muitas economias. Apesar destes três aspectos não configurarem um quadro famoso, muito menos agradável, eu tenho para mim que com esforço, que com empenho, que compromisso, ainda é tempo, ainda podemos ter esperança. O mais negativo, e que me entristece profundamente, devo confessá-lo, é que, não obstante tudo o que disse e sublinhar acerca desta COP29 e da Declaração de Baku para o reforço da ação climática no turismo, é que dos 160 países que integram a ONU Turismo, isto é, a antiga Organização Mundial do Turismo, apenas 52 a assinaram, ou seja, menos de um terço. Parece-me que o mundo, e neste caso o mundo turístico, está a esquecer-se que as alterações climáticas estão aí e, mais grave, a avançar a uma velocidade vertiginosa. Como sempre, ficamos com um novo encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.